nas salas do trabalho especial, traga o seu filho, nós vamos esperá-lo lá. Amém? Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar na presença de Deus? É sempre poderoso quando nós nos reunimos. Você deveria sempre ter uma santa expectativa no seu coração, porque Deus é bom e Ele está preparando coisas boas para você. Eu creio nisso. Você sabe, estar reunido como igreja debaixo da unção do Espírito é como tomar sol. Às vezes você não percebe, mas sai daqui bronzeado, sai daqui liberto, curado, transformado, renovado, fortalecido. Eu vivo essa experiência na minha vida. E às vezes você não vê, mas na hora que você vai embora, né? Já viu? Eu detesto ficar queimado de sol. Nas férias a gente vai às vezes para a praia, né? E eu passo assim, números 200. Mas às vezes eu me queimo, esqueço em algum lugar. E à noite é terrível, não é? Porque você às vezes não percebe, principalmente em lugares que ventam. Mas a unção de Deus, ela é assim, você se expõe a ela. E no primeiro momento talvez você não percebe, mas depois na sua casa você percebe que algo influenciou o seu coração. É por isso que o inimigo sempre vai resistir você de vir para o culto. Sempre vai ter, às vezes, um convite, um jogo de futebol, alguma coisa que vai tentar competir com você. Priorize as coisas do reino de Deus. Priorize. Porque aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, diz a Bíblia, tudo mais vai fluir, tudo mais vai funcionar. As pessoas sempre querem me perguntar qual a estratégia para isso, como resolve aquilo, como que eu faço com aquilo outro. Eu digo para ele, considera o Senhor em todos os seus caminhos. Coloca Ele em primeiro lugar. E todas as demais coisas vão se encaixar. Ele vai aplanar os caminhos tortuosos. Ele vai desembaraçar o que estava prendendo você. O Senhor é essa vida poderosa que nos envolve de uma maneira tremenda. E por falar nisso, eu quero convocar você que é homem de Deus, para estar comigo amanhã às 5:30 da manhã. Algum homem pode dar um glória a Deus? As irmãs concordam que os homens devem orar? Acorda o seu marido, ajuda ele, sem condenação. Olha, se você não sabe, toda primeira segunda-feira do mês, que é amanhã no caso, nós reunimos os homens da igreja para orar, os homens da cidade toda, às 5:30 da manhã, porque o homem acorda cedo, porque o homem trabalha, sustenta a casa, protege a família, supre as suas necessidades, se levanta e o Senhor é contigo. Isso é inerente ao homem. Deus criou o homem para produzir, para crescer, para multiplicar, para governar, para liderar. E quando você faz isso, acredite em mim, isso faz bem para a sua alma. Obrigado pelos 4, glória a Deus. É verdade, faz bem para você. Quanto mais você vive o que Deus planejou, melhor. Mas uma coisa eu preciso te dizer, olha para cá. Ontem eu estava em Campo Grande, pregando uma conferência para 700 homens. E eu estava dizendo para eles, o primeiro grande erro dos homens, do primeiro homem, Adão, foi tentar ser homem sozinho, sem Deus. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele decide viver a vida masculina sem depender de Deus. É isso que ele estava dizendo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, a casa dele entrou em ruína. Agora, ele estava expulso do jardim, ele ia comer do suor do seu rosto. Na Bíblia, trabalho não é maldição, suor é, porque suor significa estresse, ansiedade. Por isso que Jesus suou gotas de sangue lá no Getsemane, para nos libertar da maldição da ansiedade, do estresse, para remover isso da nossa vida com o seu sangue, amém? Veja, então, a partir daquele momento, a doença, a morte, a mulher dele passou a dar à luz com dores de parto, depois os filhos vão matar um ao outro, confusão, aí você vai ver Babel, meu Deus do céu, só tragédia. Nunca, a arrogância muitas vezes de muitos homens é essa. Ele acha que pode ser homem sozinho, mas não pode. Nem mulher pode ser mulher sozinha também não.
Se a Eva estivesse conversando com Deus, não tinha conversado com a serpente. E se o homem tivesse levado ela para falar com Deus, também não tinha largado ela lá sozinha conversando com o capeta. Por isso é melhor os dois orar. Mas a minha mulher ora com as mulheres, né, amor? Que dia que é? Toda última sexta-feira do mês, 19h30. 18h30. E os homens toda segunda às 5h30. Eu já pus meu relógio para despertar, põe o seu aí. Aleluia. Veja, Jesus é quem falou, amado. Diga comigo assim: sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que significa a palavra nada no grego original? Significa nada. Você acha que pode estar casado sem Deus, sozinho, sem orar? Não pode. Você acha que consegue criar filhos e sustentar sua casa sem Deus? Não pode. Você acha que consegue ganhar dinheiro, né, e prosperar sem depender de Deus? Não pode, você está iludido. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a paz, perder a alegria, não ter saúde, não ter harmonia, não ter honra na sua casa? Não adianta nada. Deus quer nos abençoar completamente, mas a oração é que nos conecta com Deus. Você sabe, eu digo que a oração, ela é como um pequeno equipamento espiritual que mede a sua dependência. Eu chamo a oração de dependenciômetro. Quem ora pouco depende pouco. Quem ora muito depende muito. Quem não ora nada não depende nada. E quem não depende está perdendo a oportunidade. Ah, mas eu sou obrigado a orar? Não, não é. Deus não vai amar você mais depois da oração. Mas você vai perceber mais a presença de Deus. Você vai perceber mais o poder de Deus, a unção de Deus. Enquanto você ora, Deus trabalha para você. A Bíblia que diz isso. Deus trabalha para aqueles que nele espera. Como você espera em Deus? Orando, entregando. Você sabe, eu vou te contar um segredo. Quando eu tenho muita coisa para fazer, parece que não vai dar, nem sei por onde começar. Às vezes estou até cansado, às vezes estou ansioso também com alguma coisa, que eu também fico, igual você. Sabe o que eu faço? Vou orar. Eu paro tudo, falo, larga essa agenda aí, vou parar e vou orar. Não importa que hora que é. Minha mulher sabe, às vezes eu saio do quarto até de noite, madrugada. Você vai, vou orar. Por quê? Porque eu preciso me conectar. E sabe o que é impressionante? Milagrosamente, deu tempo, as coisas renderam, aconteceu algo. Meu Deus, quando você não ora, a vida trava. Experimenta, vê se eu estou errado. Separa uns minutinhos para você orar de manhã antes de trabalhar. Vê, depois você me conta o que vai acontecer. Deus vai fazer até o sinaleiro abrir mais rápido. Deus vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, com as portas abertas. A Bíblia que diz, né? Um dia, o salmista diz o quê? Um dia na sua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. E eu digo para você, meia hora, 1 hora de oração na presença de Deus vale mais do que 10 horas de trabalho duro, meu amigo. Vai bater na porta, trabalhar igual um louco, não vai adiantar nada. A Bíblia que diz isso, não é? Inútil vos será acordar de madrugada, granjear o pão que penosamente, né, você conquistou. Seus amados, Ele dá enquanto dorme. Mas dormir aqui não é ficar em casa às 5h30 da manhã, não. É descansar. Mas a gente descansa na oração. É quando você ora que a sua alma respira. Mas o meu assunto hoje não é oração. Tudo isso é para convencer os homens de vir orar comigo amanhã. Mas já serve para você que está ouvindo também. Não me deixe só. Na segunda passada não coube lá, virou um tumulto aqui. Tinha mais de 1000 homens orando. O trânsito aqui ficou caótico, os vizinhos reclamaram. Então amanhã a gente vai orar aqui dentro. Mas venha, porque senão vai ficar chato para mim. Venha orar comigo. Tenho certeza que vai ser muito poderoso. Amém? E hoje eu estou com um encargo muito grande no meu coração de ministrar. Hoje é um dia de ceia. E eu sei que você já ouviu falar muito da ceia. Eu sei que você sabe a importância da ceia. Mas eu quero começar dizendo para você que Deus não é religioso. Deus é contra qualquer ritual vazio.
Ele jamais nos mandaria tomar a ceia, comer o pão e beber o cálice, se isso fosse um ritual vazio, religioso, sem nenhum poder. Não é. O que nos falta é a revelação, é o entendimento. E eu creio mesmo, que hoje você vai receber uma revelação poderosa a respeito do pão e do cálice. E isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Hoje, depois do culto da manhã, uma irmã me mandou uma mensagem, ela falou: pastor, eu estou na igreja há muitos anos. Eu nunca tinha entendido a ceia com tanta clareza. Obrigado. Ela recebeu um rema de Deus, uma luz de Deus. E aquilo vai afetou a vida dela. Olha para cá, Deus planejou vida para você, para cada um de nós, que vale a pena de ser vivida. Deus não quer que você viva doente. Deus não quer que você viva ansioso, estressado, angustiado, em pânico, com medo. Deus não quer que você viva na pobreza, na miséria. Deus quer que você seja cheio de vida, cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de suprimento. Alguém pode dizer amém? É muito importante falar amém. Pequenas coisas que a Bíblia nos orienta e às vezes nós desprezamos, que tem poder espiritual na nossa vida. É a vontade de Deus, que está no coração dele, é que você viva dessa maneira. Foi Jesus quem disse: eu vim para que tenham vida, isso é salvação, e vida em abundância, isso é propósito de vida, plenitude. Ele veio para redimir você da maldição. Veja, o primeiro homem caiu e ele trouxe consigo toda a condenação, e ele trouxe toda a maldição. A maldição da morte, a maldição tem uma lista de maldições lá em Deuteronômio, mas ela se resume em 3: morte, miséria e enfermidade. Mas a morte tem muitas faces, não é só a morte física. Depressão é morte, mágoa é morte, ódio é morte, ansiedade é morte, preocupação, insônia, todas essas coisas é morte, que te circunda todo o tempo. O Senhor veio para nos redimir de todas elas. Ele quer que você viva em paz. Ele quer que você tenha saúde física, emocional e espiritual. Não apenas física. Muito bem, qual é a maior bênção que alguém pode receber na vida? Vamos ser honestos. Salvação. Salvação. Se alguém não recebeu a salvação, não nasceu de novo, eu não estou falando de religião, estou falando de nascer de novo. Uma experiência que muda a sua vida, muda a sua natureza. Essa pessoa não recebeu de fato a grande bênção da vida. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e estar perdido. E vou dizer logo, religião nenhuma salva. Jesus não é evangélico. Ele é o evangelho. Mas ele não é pertencido, ele não pertence, ele não está numa caixinha de alguma religião. Ele não é católico, ele não é espírita, ele não é evangélico. Ele é daqueles que o invocam. Daqueles que nascem de novo. Está me ouvindo? A irmã estava indignada comigo porque alguém na célula dela estava lá querendo. É impressionante, o diabo sempre vai usar pessoas com espírito de engano, querendo criticar a mensagem. Pastor, não pode pregar só a graça, não, porque o marido de alguém está indo lá para bagunça e traindo e adulterando e está dizendo, e não tem condenação para mim não, porque eu estou na graça. O outro está virando outra coisa esquisita, que eu nem vou falar o que é, e também está dizendo que está na graça. Eu falei, esse povo nunca nasceu de novo, minha irmã. Não venha colocar aqui dizendo que a graça está fazendo isso ou dando apoio para alguém para o pecado, não. Porque porco gosta da lama, mas ovelha gosta de pasto. Pasto verdejante. Se alguém tem prazer na lama, você é porco, com todo respeito, amor e carinho, me perdoa, já está perdoado. Você que está me ouvindo também. Não, você está me entendendo? As pessoas falam comigo, mas eu quero, é isso. Então vá, porque essa é a sua natureza. Não é? Eu já contei essa história, mas como diz o pastor, depois dos 50 anos a gente pode repetir. Então, mas é a velha história do sábio e o seu discípulo. E o sábio tentando salvar o escorpião da poça de lama, ele estava se afogando. E o sábio pega as varetinhas e está tentando tirar ele de lá.
Mas enquanto ele está tentando tirar o escorpião de se afogar, o escorpião está tentando ferroar ele. E ele salva o escorpião e o discípulo pergunta: mas eu não entendo você está tentando salvar ele e ele está tentando te ferroar, e mesmo assim você insiste em salvar? E ele falou: é assim, meu filho, cada um age de acordo com a sua natureza. A dele é ferroar, a minha é salvar. Por isso eu não tenho medo de dizer: você está perdoado para sempre. Eu não tenho medo de dizer: você está salvo uma vez salvo, salvo eternamente. Eu não tenho medo de dizer que os seus pecados não têm poder de separar você do amor de Deus. Eu não tenho medo de dizer que você é filho, perdoado, amado e justificado. Porque se você nasceu de novo, você não vai querer ficar longe do seu pai. O pecado existe na sua vida? Sim, mas é só um acidente. Você não tem prazer nele. Você não fica bem quando você peca. Você sabe disso. Esse é um sinal de que você nasceu de novo. Quando você peca, você não fica bem. Porque se uma ovelha cai na lama, ela vai ficar incomodada, porque não é lugar dela. Quem está comigo? Então eu falei: irmã, não adianta, você acha mesmo? Tem que pregar outra coisa. Eu falei: você acha que adianta eu chegar aqui e falar para os homens amanhã na oração: gente, por favor, eu vos proíbo, não adulterarás? Eu lá tenho poder para liberar ou proibir alguém de pecar? Você acha que mandar alguém não pecar adianta mesmo? Você acredita nisso? Se o pastor chegar aqui e der uma ameaçada daquela assim: vai pro inferno se você não pecar, algum homem vai parar de pecar? Não vai. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o ferrão que mata, estou traduzindo aqui para você, o ferrão que mata é o pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso você não devia ir para o pecado, porque mata. Mas a força desse ferrão é a lei. Quanto mais proíbe, mais força você dá para ele. Não é assim. Mas quanto mais eu te conto que você está amado, perdoado, justificado, mais perto você quer estar do seu pai. E quando você está perto dele, a graça te liberta. Graça não é autorização para pecar, é libertação da escravidão do pecado. Romanos diz que a lei do Espírito e da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, não preocupe com isso. Não é proibindo que você muda comportamento. Comportamentos são mudados por crenças. No momento que você começa a compreender as coisas, é que você tem a fé correta para mudar de vida. É nesse momento que a gente começa a entender que a graça de Deus nos alcança e nos supre. Eu sempre digo para os homens, eu escrevi essa conferência de homens que eu ministrei é em cima do meu livro A Jornada de um Homem, que eu recomendo, realmente recomendo para os homens. Eu fiquei meditando num capítulo que eu tentei falar dele, falei só um pouquinho, em 1h30, não consegui chegar nem na metade. É um capítulo sobre 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala que ele era menino e desistiu das coisas de menino para virar homem. Eu amo esse capítulo. Ele é um confronto para nós, não é? Porque ele é o capítulo do amor de Coríntios 13, mas Deus fala sobre virar homem lá. É um negócio assim impressionante. Mas eu estava dizendo para eles, tem um capítulo no livro que é só sobre como vencer a pornografia, que é uma coisa geral dos homens, a tentação, que cria fantasias, que destrói casamentos, né? Porque o homem vê aquela bobagem, vê aquelas mulheres gritando lá e acha que aquilo é real, tudo mentira. E depois ele acha que a mulher dele, na casa dele, casado, vai fazer aquilo com ele. Não vai. Aquilo é falso. É fake. É demônio. Mas eu tenho um capítulo lá sobre isso. Mas eu estava dizendo, no entanto, quando o pecado bater na sua porta, não tente vencer, você não consegue. Pede a graça. Fala: Deus, eu estou tentado, eu estou tremendo, eu vou cair, me dá graça. A sua graça me basta. Me ajuda, que eu não consigo, mas sem o Senhor eu não posso, mas com o Senhor tudo posso naquele que me fortalece. Faz o teste. A graça liberta você de qualquer escravidão. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade. Você é livre. Você não tem que ser escravo de coisa alguma. Está me ouvindo? Diga amém. Você não tem que ser escravo de doença, você não tem que ser escravo de depressão, de opressão, nem de pecado nenhum, porque tem graça para você.
Você precisa estender a mão e pegar. Não tentar resolver, não é? O dia que eu desci lá eu fui lá no Legendários, fui lá, passei na montanha e desci, né? Nós praticamos aqui aqui na igreja o top. A gente não é envolvido com movimento, né? Nós passamos lá no top, mas nós somos videirianos. O nosso grito é glória a Deus e aleluia. E a nossa farda é a justiça de Cristo. Mas aleluia. Então veja, mas nada contra, pelo contrário, a gente faz, porque é bom, desperta os homens, é um momento de despertamento, ele está lá orando. E não fica com essas bobagens, não. É barato, é caro, dinheiro não é nada. As pessoas é que são importantes. Se você quer vir ouvir aqui de graça, eu prego. Se você quiser pagar caro lá no meio do mato perrengue, eu prego também. Eu quero é pregar, meu amigo. Eu prego na rua, prego no mato, prego no cinema, prego em qualquer lugar. Que dinheiro não é nada. Os irmãos concordam? Fica aí, mas o cara quer ir lá, deixa ele ir. O que você tem a ver com isso? Não importa que Deus possa falar com ele lá também. Eu sou a favor do seguinte: está dando peixe, eu pesco. Eu sou pragmático. Mas eu falei para eles, eu falei, olha, vocês desceram, as mulheres estavam tudo lá chorando, né? A mulher manda o marido, ela está sonhando, vai acontecer alguma coisa, esse homem vai voltar de lá, né? Dá dó, assim, porque não, sim, porque é um desespero, a gente percebe nos olhos. Eu oro para Deus, tem misericórdia dela, né? Mas eu falei para ele, olha, por favor, não diga para sua mulher que você vai mudar, porque você não é capaz. Diga para ela, eu fui lá, tive uma experiência, foi bom, Deus me tocou. Uma coisa eu te digo, eu vou buscar ele, e eu vou pedir para ele me mudar. Só Deus pode mudar as pessoas. Só Deus pode mudar o marido, a mulher. Tolo é o marido que quer mudar a mulher dele. E é doido também. Mas a mulher que está tentando mudar o marido também vai ficar frustrada. Deus muda o homem de dentro para fora. Não se iluda. Não se iluda. Apenas coma de Cristo. Toca nele, recebe dele, se envolve com ele. E você vai ver que as coisas vão mudando. Né? E isso tem a ver com aquilo que eu estou falando de você. Porque se a primeira bênção é a salvação, puxa vida, tudo isso que eu falei era só para falar aqui da salvação. Me ajuda, Senhor. Mas você tem que nascer de novo. Nunca abra mão disso. Não duvide. Eu falo para as pessoas, você está me ouvindo aí na internet, entregue a sua vida para Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Está me ouvindo? Não há. E ser salvo é mais simples do que você imagina. Se você crê que Jesus é Deus, é o Senhor e é o Salvador, e reconhece que é um pecador e precisa dele, crê no coração e confessar com a boca de verdade, vai ser salvo. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Muita surpresa. Tem muito irmão nosso que vai estar lá no céu que está na cadeia hoje. Os bandidos. Sim, porque a mãe deles tudo vira crente. E passa a orar por ele, porque mãe com um filho preso sofre. Aí ela vai para a igreja. E ela começa a orar de noite por o filho bandido. Ela não é? E aí a hora que o cara vai morrer lá na confusão, ele lembra dos 10 anos que a mãe dele falou na cabeça dele: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E aí na hora que ele está para morrer lá, ele grita: Deus me salva. E Deus salva. Porque é mais rápido que um interruptor de ligar a luz. Quando você grita para Deus, Deus te salva na hora. Deus não salvou o ladrão lá da cruz? Que não é bom ladrão, coisa nenhuma, não sei onde vocês arrumaram isso. Já viu lá? É o bom ladrão. Tem ladrão bom, gente. Cadê ladrão? Ele é o ladrão que arrependeu. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Então a salvação está estendida para todo homem. Se você crê hoje mesmo, não tem um monte de coisa que você tem que fazer, não. Apenas se entregue a Ele. Não entenda que toda a tragédia foi a desconexão, mas toda a restauração foi voltar para Deus. Então, olha o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45.
Pois assim está escrito. Preste atenção. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, né? Porém, é espírito vivificante. É uma comparação. Adão é o primeiro homem criado, caiu, e Cristo é chamado de segundo Adão, porque é o recomeço de Deus. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, que é o Adão. Depois, Cristo, que é o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Até aqui os irmãos estão comigo? Aí ele continua. Bom, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como que é o primeiro homem? Ele caiu, se tornou pecador e recebeu sobre si toda a maldição. O homem passou a ficar doente, passou a ficar estressado, angustiado, ansioso, miserável, problemas no casamento, problema entre os filhos, todo tipo de praga, de coisa ruim que você vê na vida, de depressão, de pandemia, de pânico, de ansiedade, de estresse, de briga, de traição, adultério, corrupção, morte, ameaça, tudo que não presta foi depois do pecado, por causa desse homem. E a Bíblia diz que do mesmo jeito ele virou uma forma, e a partir dele ele começou a reproduzir todos os homens. Por isso que a Bíblia fala que todo homem nasce pecador. Ninguém nasce salvo. Filho de crente, não, por mais que ele você acha que ele nasce chorando amém, né? Não, ele também precisa nascer de novo. Entende? Porque como é o primeiro, são os demais. Agora, olha a boa notícia, ok? Ele está dizendo, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Mas, da mesma maneira, seguindo a mesma lógica, como é o homem celestial, tais também os celestiais. Veja, você não tem todos os problemas por ter nascido em Adão? Sim, mas a Bíblia fala que agora quando você nasce de novo, você nasce de Cristo, você nasce do segundo homem, você também vai ser como ele. E nele não tem doença, nele não tem depressão, nele não tem miséria, nele não tem morte, nele não tem confusão, porque ele venceu todas as coisas. Então, essas coisas não te pertencem mais, porque você é uma nova criatura, criado para viver em novidade de vida. Mas por que eu não estou vivendo? Porque a sua vida agora é pela fé. Você precisa crer primeiro, para chamar à existência na prática essas verdades. Qual que é a grande dificuldade na nossa vida? É crer, é ter revelação. Já é nosso, mas às vezes não tem efeito ainda, porque você ainda não conseguiu crer plenamente. Mas não se condene, apenas continue insistindo, porque essa verdade não vai mudar. Preste atenção, a maior bênção, portanto, é a salvação. Mas qual é a segunda maior bênção? A segunda maior bênção, você acha que é dinheiro? Eu fui visitar um homem bilionário, 30 dias antes dele morrer. Os médicos mandaram ele para morrer em casa, morreu mesmo. Eu estive com ele um mês antes da morte dele e ele entregou a vida dele para Jesus. Ele estava com um câncer horroroso na garganta, não podia nem comer, nem falar, falava com um negócio assim. E ele falou, eu tenho todo o dinheiro do mundo. A mulher dele estava no outro quarto, vegetando há 6 anos. Ele estava para morrer e os filhos estavam brigando por causa do dinheiro dele. Ele falou para mim, eu pergunto, dinheiro é vida? É isso que é bênção? Não. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E se dinheiro fosse bênção, não tinha gente rica se matando. Só ter dinheiro, não é? Deus não quer a pobreza. E o problema também não é o dinheiro. A Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Dinheiro pode ser bênção ou não, depende da motivação do seu coração. Se eu estou te mostrando que dinheiro, fama, posição, nada disso é realmente bênção. Não adianta ter as coisas e não ter saúde. Saúde é a segunda maior bênção. Porque eu posso ter cama cara e não ter sono. Eu posso comprar qualquer comida e não ter fome. Posso fazer qualquer festa e não ter alegria. A bênção de Deus é a cama e o sono. É a comida e a fome. A festa e a alegria. Ela é plena, está me entendendo? Deus quer
que seja próspera a sua vida financeira, assim como deve ser próspera a sua alma, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Deus quer que nós tenhamos saúde física, espiritual e emocional. Ele quer que você viva sem ansiedade, sem estresse, sem angústia, sem insônia, sem depressão, sem pânico, sem nada disso, para você desfrutar. Desfrutar. Quando eu chamo os homens aqui para orar, de qualquer idade, é porque eu quero que você experimente uma vida de trabalho, sim, de estudo, sim, de responsabilidade, sim, mas sem fardos. Não tem que ser pesada a vida masculina nem a feminina, porque tudo tem a mão de Deus para nos ajudar. Ele só está esperando que você conecte. Eu sempre falei para os meus filhos: olha, vocês se casam, vocês são livres, vocês têm a vida de vocês. E eu aprendi isso há muito tempo. Eu não entro na vida de ninguém, nem dos meus filhos, nem de ninguém, nem na sua. Eu não entro onde eu não sou chamado, mas se você precisar de mim, eu estou aqui. Conte comigo, quero te abençoar. Posso orar por você, posso te dar um conselho da parte da palavra de Deus, não opinião minha. Estou aqui para ser bênção, não para ser intrometido. Por quê? Porque o Espírito Santo é assim também. Ele não entra onde ele não é chamado. Ele não força. Mas o caminho está aberto. Não é assim que nós cantamos? O véu foi rasgado, o caminho está aberto. Você tem acesso. Vem, pega. Eu quero te abençoar. Deus quer nos dar saúde. Por isso que a Bíblia relata 33 milagres de Jesus nos evangelhos. 33. A idade que ele, inclusive, morreu. Existem 33 milagres. Dos 33, você pode olhar, depois você pode ler lá em João. Claro que ele fez muitos outros. Não caberia na Bíblia. Mas a Bíblia registrou esses. Dos 33, 28 estão relacionados com o corpo. Comida, pão, peixe, multiplicação de água em vinho. E dos 28, 24 são curas físicas, incluindo expulsão de demônio. A Bíblia faz questão. Veja, Jesus fez muitos milagres. Mas por que ele priorizou esses? Para registrar. Porque isso é importante na nossa vida. Ainda mais em tempos como os nossos, de pandemia, de tanta coisa horrorosa. É vírus, parece que não cabe os vírus, né? Ele só vai trocando. Tudo é virose. Menino está vomitando, menino está... Virose. Vá para o inferno as viroses. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Não se acomode, não caia nisso. Não, é assim mesmo não. Aqui não vou aceitar. Ah, mas você não pega? Pego, mas eu rejeito. Não sou passivo sobre isso, porque não pertence a mim, irmãos. Deus quer te abençoar. Veja, Jesus faz questão então de registrar. E é interessante. Qual que é o problema aqui? Ninguém aqui tem dúvida que Deus pode curar. Mas os irmãos têm dúvida se Deus quer. Por quê? Porque na sua cabeça, no fundo, às vezes, você acha que dependendo do que se aprontar, Deus pode mandar uma doença para te disciplinar. Eu já vi muita gente com essa loucura. Não, pode ser que essa doença foi Deus que pôs para ele converter, para ele mudar de vida. Eu vou te falar uma coisa, a Bíblia registra 33 milagres, mas pode olhar de capa a capa, você não vai ver Jesus pôr doença em ninguém. Não tem um caso na Bíblia que Jesus colocou doença em alguém. Tem um caso que eu acho muito interessante, onde Jesus cura um homem com a mão ressequida, no dia de sábado. Os fariseus reclamam e falam: você não pode curar esse homem no dia de sábado não, deixa ele assim. Eu vou ser honesto, na minha opinião, o que tinha que acontecer? Eu acho que Jesus tinha que pegar a doença dele e pôr neles, para eles entenderem a dor do cara. Ah, você não quer que eu cure eles? Não, então pega para vocês verem. Se vocês não vão querer que eu cure vocês também. Por isso que eu não sou Deus, nem você, graças a Deus. Mas eu pergunto, Jesus fez isso? Não. Jesus não colocou doença neles, nem neles. Porque ele não põe doença em ninguém. Mas sabe o que é pior? As pessoas que acham que Jesus põe doença em alguém, fica doente e vai no médico. Ué, se foi Deus que pôs, o que você está indo no médico para tirar?
Se você acha que Deus põe doença, então não vá no médico. Tá vendo? É uma fé incoerente. Porque se é Deus que pôs, adianta ele médico? Não. Ah, mas você toma remédio? Claro que tomo. Eu oro primeiro e depois eu tomo também. Por quê? Porque o que é do diabo é a doença. Não é o médico nem o remédio. E muito menos a oração. Todos contra o capeta. Vocês concordam? Você não fica achando que uma coisa anula a outra, não. Eu não sei, eu louvo a Deus, Deus que me livre. Eu louvo a Deus, o homem que inventou anestesia. Imagina você arrancar dente, dor de dente, dor de ouvido. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Só de falar já dói. Que Deus abençoe essas pessoas, não é verdade, irmãos? Agora, por quê? Porque não é a vontade de Deus pôr doença em ninguém. Jesus nunca colocou doença em ninguém. Nós que somos maus, diz a Bíblia, jamais iríamos colocar doença num filho. Por que você acha que Deus vai fazer isso? Por que eu tenho que dizer isso? Porque se você acha que Deus disciplina pondo doença em alguém, você nunca vai ter fé para ser curado de nada, porque você nunca sabe se foi Deus que está fazendo, te disciplinando ou não. Pastor, mas Deus não disciplina os filhos que ama? Sim, mas não com ira, não com maldição. Não faz sentido Jesus ter levado toda a maldição sobre ele, morte, miséria, enfermidade. Ele já levou, mas agora, dependendo se aprontar, eu pego lá dele um pouquinho e põe em você. Não, Deus não faz isso. Como que Deus disciplina? Nunca com doença. Um dia Deus me mostrou uma coisa que eu fiquei prestando atenção. Você quer ver um exemplo de disciplina na Bíblia, de um crente? Filho pródigo. Filho pródigo. Era crente, filho. Desviado. Deus deixou ele ir. O pai deixou ele ir. Ele tinha dinheiro, tinha pegado metade da herança. Ele estava rico. Gastou no mundão. Leia lá depois Lucas 15. Você vai ver, ele perdeu o dinheiro? Perdeu. Ele perdeu os amigos? Perdeu. As portas se fecharam? Fechou. Perdeu posição? Mas você encontra lá a doença? Que coisa, hein? Deus disciplina às vezes fechando porta, deixando você passar vergonha, seu bem, mas nunca vai pôr doença em você. Não duvide disso. Deus é bom. Você precisa ter uma mente certa sobre Deus. A doença é do diabo, a depressão é do diabo, a ansiedade é do diabo. E isso não é um problema só de adulto, não. Crianças ficam deprimidas, crianças e jovens e adolescentes ficam ansiosos, rói a unha, se corta, perde. Tudo é maldição do inferno. E você não deve aceitar isso na sua vida nem na sua casa. Se você não entender isso, você não tem fé. Não tem fé. Deus Ah, pastor, mas foi a doença do fulano que salvou ele. Mas não foi Deus que pôs. Deus transforma a maldição do diabo em bênção. Mas não é ele que está fazendo isso. Não coloque isso para Deus. Você precisa ter essa fé correta. E eu estou te mostrando isso aqui. Muito bem. Então, nós também achamos, tem crente que acha, né, que a ira de Deus vai atingir ele nessa área. Não, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. O plano de Deus de nos dar saúde e vitalidade está em andamento. Pastor, como que Deus então nos dá vida, nos dá saúde física, emocional, em todas as áreas? Através da ceia. A Bíblia nos mostra isso claramente. O plano de Deus é esse. Portanto, antes, no entanto, de tomar a ceia, eu preciso dizer que você não pode tomar a ceia de uma maneira supersticiosa. Porque não é o pão e o cálice em si mesmo, mas é a fé nesse momento em que nós nos unimos com Cristo. Quem está me entendendo? Não é que o pão vira carne, e nem que o suco ou o vinho vira sangue. Não é uma transubstanciação, mas também não é qualquer pão, não é qualquer cálice, percebe? É espiritual. Não é uma coisa nem outra. Não é um ritual vazio, religioso, isso não tem poder. Não é uma transubstanciação, isso é exagero.
mas é um ato de fé que se torna espiritual. Quem está comigo? E nós precisamos entender, porque quando eu faço as coisas com entendimento, o milagre acontece. Por isso eu estou te dizendo, essa noite é uma noite de milagres na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua mente, nas suas emoções. Não tome a ceia também como uma tentativa de receber um milagre. Ah, eu tô ansioso, estou estressado, estou doente, estou com isso, estou aquilo, vou tomar a ceia. Quem sabe funciona. Não, você não toma as coisas com tentativa para ver se vai dar certo. Nem remédio você não faz isso. O médico passa o remédio para você, ele fala, pode tomar essa injeção que você vai estar sarado 3 dias. Você toma e tem certeza que vai dar certo. Você não duvida do remédio. Por favor, não duvide da ceia. Tem mais poder do que qualquer remédio. Você pode tomar o remédio também, nós não somos contra tomar remédio, não. Mas eu sei que tem coisas que parecem incoerentes, mas não é. A Bíblia fala o quê? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Mas está dizendo para não ter guarda? Mas o tolo manda o guarda embora. Ah, se Deus vai guardar, deixa a casa aberta. Deixa, o ladrão vai entrar. Que isso é tentar a Deus. Ah, então para que guardar? Se Deus vai guardar. Pois é, a Bíblia não é para ser lida de uma maneira natural. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque é uma cooperação. Deus coloca lá, mas se a mão de Deus não estiver lá, o guarda por si só não dá conta. A mesma coisa eu digo para você do remédio. O remédio pode até curar, mas eu creio que na verdade a plena cura e restabelecimento da saúde vem de Deus. E se Ele quiser fazer sem também, Ele vai fazer. Eu não estou discutindo com Deus, eu quero receber o que Ele tem para mim. Então quando você for tomar a ceia, não tome de uma maneira mística, supersticiosa, não tome de uma maneira vazia, mas também não tome para tentar receber, tome com fé. E eu estou te liberando o Evangelho ao seu coração sobre isso hoje, para que isso ganhe o seu coração. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Paulo está dizendo, aqui em 1 Coríntios 11, o Senhor diz que Ele não deseja que sejamos condenados com o mundo. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu sei que muita gente, quando lê isso, ele acha que é ser condenado aqui ao inferno. Só que o contexto de 1 Coríntios capítulo 11 é a ceia. Não está falando de salvação. O Senhor está dizendo que a igreja deve receber os benefícios da ceia para não sofrer o mesmo tipo de condenação que o mundo sofre, doença, morte, miséria, porque está fora de Cristo. Então, é isso que produz em você uma libertação para você não sofrer lá fora. Olha o verso 30, volta um pouquinho. Eis a razão. Paulo está explicando. Olha aqui o motivo, a razão, porque tem muita gente fraca na igreja, doente, e algumas pessoas que estão morrendo fora de hora. Uau! Paulo tá chocado. Não precisava estar doente, não precisava estar fraco nas emoções, não precisava estar morrendo agora. Puxa vida, hein? Que coisa séria. Mas por que estão fazendo? A razão é essa. Não estão tomando o pão e o cálice com revelação. E estão sofrendo o que o mundo sofre, porque não tem Deus, e você não precisava sofrer. Que coisa séria, hein? Paulo está trazendo uma revelação. E ele está chocado com o que estava acontecendo lá. Estava tendo morte prematura, doença. Por quê? Porque estavam tomando a ceia da maneira errada. Vamos ler isso? Volta aí, verso 27. Vamos ler, presta atenção no que estava acontecendo aqui. Tudo no capítulo 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Indignamente é um advérbio de modo, é a maneira, não a pessoa. Tem gente que acha, não pastor, eles estavam tomando a ceia indignamente porque eles eram indignos de tomar a ceia. Eu pergunto para você, Jesus curou algum fariseu que se achava indigno? Você acha que pecador é indigno? Sim ou não? Todo homem é indigno diante de Deus. Ele nunca vai ser aprovado.
Jesus sempre curou os indignos. Então, não é disso que a Bíblia está falando. Ele está dizendo que estão doentes, estão morrendo antes, estão fracos, porque estão tomando a ceia da maneira errada, da maneira indigna, não porque são indignos. Vamos continuar lendo. Olha o que ele continua dizendo. Ele fala: será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender, sem ter a revelação, sem compreender o poder do que significa o pão e o cálice, come e bebe juízo para si, fica doente, morre. Eis a razão por que tem muitos fracos, muitos doentes e poucos que dormem. Que coisa, hein? Nós normalmente não paramos para pensar nisso. O resultado disso aqui era fraqueza, era doença, e algumas pessoas que estavam morrendo fora de hora. Eles não estavam participando do efeito da ceia. E o verdadeiro problema aqui era o quê? A falta de discernimento. Significa que quando nós tomamos a ceia sem discernir o corpo e o sangue, nós deixamos de usufruir da cura, da vida, do vigor, da saúde. Essa é a razão que Paulo está dizendo. Quando eles pegavam o pão, eles não entendiam realmente a revelação do que era aquilo. Quando eles pegavam o cálice, eles não entendiam. Se você ler a história do povo de Coríntios, eles iam para a ceia, em vez de tomar o cálice como o sangue, de uma maneira espiritual, ter uma experiência, eles ficavam bêbados. Na hora de comer, eles caíam na gula. E Paulo fala: vai comer em casa. E vai beber em casa. Não é isso que é a ceia. Vocês não entenderam nada. É duro, não é? Não, isso aqui não é essa a ideia. Paulo está explicando: vocês não entenderam, por isso que vocês estão doentes. Mas nós, não, pastor, mas a gente entende. Não, mas a revelação às vezes ainda é pequena. É só um ritual. Pastor, não, eu creio. Você crê mesmo? Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não gosto de pergunta, porque eu tenho medo de você se sentir mal, acusado. Mas às vezes eu preciso fazer só para te mostrar. Não se condene, tá bom? Se você realmente acredita que o pão e o cálice têm poder para curar a sua vida, qual foi a última vez que você estava doente e pediu o pastor ou o líder para levar a ceia na sua casa? Porque no fundo, a gente acha que é só um ritual. Mas isso vai mudar hoje. Hoje. Você vai crer. Próxima vez que o diabo te atacar com a ceia, você vai pegar o pão e vai tomar. Você sabia que os pentecostais, eles tinham um costume. Todas as vezes que alguém ficava doente, eles tomavam a ceia todo dia até curar. Pegava o pão e o cálice, orava, tomava. Amanhã, de novo. Amanhã, de novo. Por quê? Porque acreditam no poder do corpo e do sangue de Cristo. Dá valor nisso. Como é que o médico fala para você? Está doente? Toma esse remédio aqui. 5 dias, de 12 em 12. E o antibiótico tem que tomar inteiro, senão cria resistência. Pois eu te digo, tome de 12 em 12 até curar o pão e o vinho. O cálice. Tome com revelação, tome com fé. Faça o teste. Nós tivemos um jejum aqui que nós tomamos a ceia todo dia, não foi, amor? Todo jejum a gente toma todo dia, mas teve um que foi da cura, que nós fizemos aqui. Irmãos, você vai começar a provar milagres à medida da sua fé. À medida que você começar a dar o peso devido. Esses irmãos estavam ficando doentes, fracos e até morrendo, porque não tinham revelação. Não, nós precisamos mudar. Nós, pastores, precisamos oferecer pão e vinho para os nossos irmãos doentes no hospital. Mas você que está doente, você também deve pedir. Pede para o líder. Mas é só o pastor? Não, qualquer irmão que tem revelação pode ministrar o pão e o vinho para você. E você pode fazer isso na sua casa. E os homens que vão vir orar comigo amanhã às 5h30 podem ministrar o pão e o cálice na casa deles. Eles são os líderes da casa. Ele pega, consagra, ora e dá para o filho, dá para a mulher e vai ficar todo mundo curado. Eu creio. O que nos falta às vezes é assumir posições. É preciso discernir o corpo. Essa palavra discernir é a palavra diacrino no grego.
E essa palavra significa fazer diferença, separar, distinguir. Em primeiro lugar, a Bíblia está falando, discirna o pão e o vinho, discirna, separa. Não é um pão comum, é feito na padaria, mas agora que está orado e consagrado, não é mais um pão comum. Quem está me entendendo? Não está virando carne, mas também não é o pão da padaria para você comer com manteiga. Por isso que eu sou contra, por exemplo, a pessoa, vamos comer pão de queijo com requeijão na ceia. Não, isso aí não é ceia. Porque a ideia não é sabor, é milagre. A gente come, pode ser qualquer outro pão normal, mas a ideia não é essa. É que naquele momento que você está crendo, eu vou te mostrar na Bíblia, não é um ato simples. Ele não é um ritual religioso, vazio, mas também não é uma coisa comum, como se fosse qualquer pão. Discirna, separa do uso comum. Quem está me entendendo? Tem coisas que às vezes nós achamos que não tem valor, mas que a Bíblia está nos ensinando a dar valor. É preciso você separar, discernir também a diferença do sangue para o corpo. O sangue foi derramado para uma coisa, e o corpo foi partido para outra coisa. É interessante que, normalmente, os irmãos não têm dúvida de para que serve o sangue, mas não tem certeza para que serve o pão. Por quê? Porque Jesus na ceia falou para que serve o sangue, mas não falou para que serve o pão. Eu amo a Bíblia. Aí você tem que buscar o entendimento em outro lugar, na palavra. Olha o que diz Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, aqui na ceia, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu, e deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isso é o meu corpo. Ele falou, tome o pão, isso é um símbolo do meu corpo? Não. Ele fez uma afirmação, isso é meu corpo. Mas não explicou por quê. Só falou, partiu, abençoou, tomou e disse, come, esse é meu corpo. Ele não explicou, mas vamos continuar lendo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. Ele disse, é um símbolo do meu sangue? Não, é o meu sangue. Aí ele explica, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos, para quê? Remissão de pecados. Todo mundo sabe que quando toma o cálice, é para lembrar que está perdoado. Está perdoado, está perdoado, está perdoado. Por quê? Porque se você não crê que está perdoado, você não tem fé para acreditar que Deus vai ouvir sua oração. Oh Deus, me cura dessa depressão, me cura dessa ansiedade, me cura desse medo, me cura desse câncer, me cura disso, me cura daquilo outro. Aí o diabo fala, mas você estava pecando ontem. Como que você acha que Deus vai responder sua oração hoje? Você não merece. Olha como você respondeu sua mãe. Olha como você respondeu seu pai. Olha como você tratou sua mulher. Olha como você tratou seu marido. Olha como você... Qual a última vez que você jejuou? Você orou? Orou, mas orou pouco. Não foi às 5h30. O diabo acusa de todo jeito. E eu não vou ajudar ele, não. Você percebe? Se você não tiver a fé correta, não adianta orar nem jejuar, porque mesmo orando e jejuando, ele vai achar uma brecha aí na sua vida. Então, por que Jesus falou? Eu paguei a sua dívida. Tá tudo certo. Você não deve nada para Deus. Diante de Deus, você está perdoado. E a Bíblia fala em outro texto que ele fez isso de uma vez para sempre. Até o pecado de amanhã está pago. E é isso que os fariseus ficam enlouquecidos comigo. Porque ele fala, então vamos pecar, pois o porco vai para a lama. Mas a ovelha não, a ovelha fica feliz. Só um enlouquecido que não sabe o pai que o ama, é que vai sair gastando desenfreado, só porque ele disse, não importa o quanto você gastar, eu vou pagar. Não, o amor te constrange. O amor não é abusivo. Não é verdade? Ele aproxima, ele não afasta. Nós fomos criados de uma maneira, uma mentalidade caída. Então Jesus está falando, está perdoado. Todo mundo sabe porque Jesus explicou, mas ele não explicou o pão. Então você sabe
que o sangue, o cálice, é para você lembrar, com fé, está perdoado. Quem está comigo? Mas e o pão, pastor? Então, o pão, Jesus não explicou. Então, a gente tem que buscar na Bíblia outras referências do pão para compreender. Muito bem. Uma mulher cirofenícia, que não era crente, não era judia, não era da aliança. Ela procura Jesus e fala: Jesus, minha filha está possessa. Cura ela. Liberta ela. Me ajuda. Aí Jesus dá uma resposta para ela e cita o pão. Ele vai falar, olha o que ele diz. Deixa eu pegar aqui o versículo. Marcos capítulo 7, verso 26. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, que somos nós. Porque não é bom tomar o pão dos filhos. O pão é para os filhos. E lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Ela teve a humildade, ela creu, e a sua filha foi curada. Mas Jesus está entre linhas, nos revelando o porquê do pão. Do cálice ele já falou, mas o pão se refere à cura da filha da mulher. Está aqui, claramente. Ou seja, a cura estava incluída na aliança de Deus com os filhos. Ele falou: o pão é dos filhos da aliança. E é para a cura deles. Não é para você, porque você não está na aliança. Ele estava dizendo para aquela mulher. E ela, na sua migalha, ainda recebeu a cura. Imagina você que tem acesso ao pão inteiro. Você fala: pastor, não, mas aqui a mulher estava, Jesus estava era libertando, não estava curando. Mas a Bíblia coloca isso junto. Olha o que diz Atos, capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem. E olha a expressão que ele usa: curando a todos os oprimidos do diabo. Curando o oprimido. Ele não diz libertando o oprimido, porque cura e libertação é uma coisa só. Porque a doença também é do diabo. Não é que alguém está doente, está possesso, mas é uma seta do diabo. Então a cura liberta. Quem está me entendendo? E ela aconteceu pelo pão. A cura e a libertação é o pão dos filhos. A mulher creu na migalha e recebeu. Quando você come do pão, você deve lembrar que o corpo de Jesus foi partido, porque a sua doença estava sobre ele. Olha o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo 53, verso 4. Isaías 53, 4. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga comigo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia categoricamente nos afirma. Você sabe, a primeira ceia que foi tomada foi lá na saída do Egito. Primeira Páscoa, primeira ceia. Eles eram escravos por 400 anos. E a Bíblia fala então que o Senhor manda as pragas e na última eles vão ser libertos. Era a morte dos primogênitos. Aí qual foi a orientação de Deus? Ele mata um cordeiro que apontava para Cristo, pega o sangue dele e passa pelo lado de fora da casa. Quando o anjo da morte vier, ele vai ver o sangue, e a casa que tiver o sangue, ele não vai entrar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas aonde tem o sangue, o pecado está pago, a morte não pode entrar. Então, passa o sangue e o anjo da morte não vai entrar. E o cordeiro que foi morto? Come dentro de casa. Vocês têm que comer lá dentro. Presta atenção, o sangue é para o diabo, é para o mundo espiritual, é para lembrar, está perdoado, está pago, a morte não pode tocar nele.
Mas e o cordeiro, o pão, o corpo? É para comer dentro de casa. E a Bíblia fala que eles comeram. Agora, aqui está um ponto. Eram mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Mais que a grande Goiânia toda. Esse povo, eles eram escravos. Qual comida você acha que eles comiam? Mediterrânea? Sal rosa do Himalaia? Sem glúten? Hã? Não, a comida era de escravo, meu querido. Não sou contra comida boa sem glúten, não. Como você quiser, eu como picanha. Mal passada. E eu tenho alergia de camarão, pequeno. E costela de porco eu como também. Oh Deus, nutricionistas, eu amo vocês. Olha para cá. E quando eu quiser eu tomo sorvete também. Se eu quiser, com ações de graças, tá tudo certo. Mas não abuse, é bom senso, né? Tá certo. Olha para cá. Cuidado com a religião da comida, viu? É, porque é uma religião. A Bíblia fala que demônios enganadores, espíritos de engano, demônios, iriam enganar pessoas no final dos tempos. Sabe o que eles iam fazer? Proibir comida. Não sou eu, é a Bíblia. Você já viu esse negócio de ovo? Não pode comer ovo, dá colesterol. Passa uns anos, agora o ovo é a comida da vez. Agora não pode de novo, agora pode. Ah, pela madrugada. Muito bem, não quero entrar nesse assunto que é delicado. Já tem pessoa nervosa aqui comigo. Muito bem, eu sou a favor de comer comida boa, mas eu sou a favor de comer de tudo também, com ações de graça. Então veja, eles comeram. Aquele povo não tinha uma dieta boa. Aquele povo era escravo. Eles não tinham uma higiene adequada. Eles não tinham uma alimentação adequada. Eles não tinham tempo para ficar na academia. Eles tinham muitos problemas, gente. Você concorda? Ou seja, um povo que não come bem, dorme mal, a higiene é ruim, trabalha muito, não consegue dormir o tempo certo. Era para ter doente ou não? Provavelmente tinha. Mas vamos ler a Bíblia? Agora você vai ficar chocado. Eles comeram, eles passaram o sangue, a morte não entrou. Mas comeram o cordeiro dentro de casa de madrugada e saíram. Vamos ver se tinha doente lá. Eu amo a Bíblia. Salmo 103, verso 2. Um tapa na cara do diabo. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não, vamos ler primeiro o Salmo 105, verso 37, desculpa. Salmo 105, verso 37. Então, fez sair o povo com prata e ouro. Estava pagando a dívida de 400 anos de escravidão. O povo deu para eles o ouro e a prata. Vai embora, some daqui, leva tudo. Transferência de riqueza. E entre as suas tribos não tinha nenhum inválido. E no original, numa outra tradução, pode ser lida nenhum doente. Não tinha nenhum doente. Por quê? Porque comeram da carne do cordeiro dentro de casa. Alguém pode dizer glória a Deus? Não temos que aceitar doença no nosso meio. Se nós comermos da carne do Senhor com revelação, vai haver saúde, e que nós possamos dizer a nosso respeito que entre nós não haverá nenhum doente, nenhum inválido. Proclame isso na sua vida. Eu profetizo, você não vai morrer em hospital com máquina apitando na sua cabeça. Deus vai te saciar de dias. Deus vai te saciar de dias. Você vai viver o tanto que você quer e com saúde. E se Jesus não voltar e chegar a sua hora de morrer, vai morrer morte boa, dormindo, acordar no céu. Não precisa ficar com medo de falar da morte, não. Ele fala, não fala que ela vem. Que conversa é essa? Quem está em Cristo passou da morte para a vida.
Se você veio no culto domingo passado, Jesus destruiu a morte, o capeta, a maldição e tudo. Você virou filho, amado, justificado, perdoado, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Tudo é seu. É a grande salvação. Se você não veio, eu recomendo você ouvir. Está lá no meu canal no YouTube, Naor Pedrosa com Z. Ouça a grande salvação. E veja, o Senhor está nos dando uma revelação poderosa. O Salmo que eu ia ler, o outro, né? O Salmo 103, verso 2, ele diz, bem, Davi sabia disso. Davi também coloca o perdão dos pecados junto com a cura das enfermidades. Ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa iniquidades, sangue, e que sara as enfermidades, o pão. Na cruz, o Senhor não só perdoou pecado, Ele trouxe cura para você. Cura. Quando nós comemos do Senhor através do pão, nós recebemos força, nós recebemos saúde, nós recebemos vida. Não é uma cerimônia vazia, gente. Não é. Não é um ritual. É um desfrutar genuíno de Cristo. Eu vou te falar algo, preste atenção. Eu falei no começo, vou repetir. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vamos aqui, desarma da religião. Pensa só um pouquinho comigo. Por que que toda a tragédia da humanidade, toda a tragédia, morte, miséria, doença, confusão, briga, guerras, discórdias, pandemias, veio por causa do pecado de Adão, sim ou não? Agora, o que ele fez? Que pecado tão horroroso foi esse? O que Adão fez? Você não acha muito para alguém que só comeu uma fruta? Você nunca pensou nisso, não? Nossa, Deus, o cara só comeu uma fruta e fez uma bagunça dessa. Pois é, né? Parece tão pouco. Ele só comeu a comida errada. Ele só teve um simples ato de comer uma comida errada. E o simples ato de comer uma comida errada destruiu a raça humana. Por que você acha? Presta atenção. Por que você acha que o simples ato de comer a comida errada trouxe tanta maldição e não acredita que o simples ato de comer um pão e beber um cálice também não terá poder para trazer cura e vida para sua casa? É na mesma medida, meu querido. Se aquele simples ato destruiu os homens, os simples atos de comer do pão e beber do cálice tem sim muito poder para trazer cura, para trazer vida e libertação na sua casa e na sua vida. Poxa vida, eu senti a unção de Deus. Que verdade poderosa. Eu volto a dizer para você, Deus detesta rituais vazios. Se a ceia fosse um ritual vazio religioso, Jesus não mandaria fazer, porque Ele é contra isso. Se Ele mandou comer do pão e beber do cálice com discernimento, que aquele pão é o corpo dele, onde a doença e a maldição estavam sobre ele, e que aquele cálice é o sangue que te perdoou, e se você comer isso com revelação, isso não é um ato vazio. Se você fizer com fé, é algo espiritual. Tem poder na sua casa, tem poder na sua vida. Se você crê nisso, hoje você vai tomar a ceia diferente. Eu não sei quantos irmãos, eu falo de mim, hoje ministrando de manhã e à noite, eu sinto que a revelação do pão e do vinho cresceu dentro do meu coração. E eu sou pastor há quase 30 anos, ministro ceia todos os meses. Mas a palavra de Deus é tão poderosa e a revelação é tão constante e crescente, que cada vez que nós paramos para meditar, Ele aumenta um pouco mais a luz. E eu estou crendo que hoje vai haver milagre na sua vida.
Vai haver libertação na sua casa. Deus vai tirar o medo, a depressão, o pânico, a ansiedade, porque vai ter cura na alma, vai ter cura no corpo. Deus vai secar as raízes do câncer, da enfermidade. Deus vai trazer libertação. Fique de pé onde você está. Fique com fé. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Coloca para mim João capítulo 6, verso 49. João 6, 49, preste atenção. Jesus disse assim: vossos pais, preste atenção, comeram o maná do deserto e morreram. Comeram. Este é o pão que desce do céu. Coloca para mim o pão e o vinho aqui, por favor. Este é o pão vivo. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Claro que Jesus não estava mandando dar uma mordida na carne dele, beber o sangue dele. Não, isso é macumba. Mas ele estava dando um símbolo, que não é símbolo lá fora, não é? Ele estava, melhor dizer, essa palavra é ruim. Ele estava usando algo para nos dar acesso a essa verdade. Por isso que ele diz que isso aqui não é um símbolo do meu corpo. Por isso que ele não diz que esse cálice é um símbolo do meu sangue. Não, é o meu pão. Lá fora é só um pão e só um cálice. Mas na mão do meu povo, em fé, ele se torna a minha carne e o meu sangue. Não é uma transubstanciação, mas é algo espiritual. É porque nós temos muita dificuldade, irmãos, de entendermos a dimensão do Espírito. Você pode cair numa coisa mística, esquisita, da transubstanciação, achar que isso aqui vai virar uma carne. Não estou falando isso. Mas você também pode desprezar, achando que é só um pão. Não, tem um meio do caminho, tem uma dimensão espiritual. Se você pegar esse pão que está na sua mão, e esse cálice que está na sua mão, e acreditar em fé, que na sua mão, pela fé, ele é como estar comendo do pão, e como estar bebendo do cálice, limpando você de todo o pecado, e trazendo cura e milagre e vida. Isso vai acontecer com você agora. Ele continua dizendo, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não, eu já estava lá no 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Verso 54, ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. E este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia. Oh, irmãos, isso é uma coisa tão poderosa. Você sabe, esse texto que eu li para você de João, aqui tem uma coisa importante. O texto, o verbo comer, ele é um particípio presente ativo, que você come uma vez e continua comendo. Por isso que
A ceia deveria ser praticada e comida todas as vezes que nós nos reunimos. Nós não fazemos isso, mas hoje eu quero corrigir uma coisa. Na nossa igreja, nós não tomamos a ceia todas as vezes, como deveria. Não fazemos às vezes justamente para não virar na cabeça de alguns um ritual. No entanto, nós fazemos isso 2 vezes por mês. Mas eu sei que muitos irmãos não estão fazendo a segunda vez. A primeira vez é aqui, no primeiro domingo do mês. Mas a segunda vez é na primeira reunião de célula do mês. Se na sua célula, olha para cá, você que é líder, discipulador ou frequenta uma célula, se não estava acontecendo a ceia na célula uma vez por mês, eu quero que a partir de hoje seja corrigido em nome de Jesus. Vocês vão fazer com fé, vocês vão passar a tomar a ceia lá na célula também, uma vez por mês. E vocês vão orar, e vocês vão começar a ver milagres, porque é um ato contínuo. O Senhor diz para a gente praticar ele, não é uma coisa de uma vez só. Porque quando a gente faz isso, à medida que você come, e come, e come, é como a saúde, ela vai aumentando. Você vai ganhando mais saúde, não é assim? Outro dia minha netinha estava doente, não estava comendo, estava fraca. Foi curada, começou a comer de novo. Ela vai comendo, sarou. A saúde volta. À medida que você come do pão, bebe do cálice, sua saúde aumenta. É um ato que você deve fazer continuamente, pelo menos 2 vezes por semana, por mês. A Bíblia fala em Atos 2 que eles faziam isso diariamente. Diariamente, Atos 2:46, perseveravam unânimes do templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E Jesus falou que aquele pão era o corpo dele. Há uma grande realidade na ceia, há algo poderoso. E eu quero que hoje, você, por um minuto, pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Antes da gente tomar, eu quero que a gente canta só mais um pouquinho essa canção. Você vai cantar com revelação, segurando o pão e segurando o vinho. Feche os seus olhos, ou com os olhos abertos para você ver a letra, não tem problema. Vamos cantar. Vamos deixar o nosso coração se encher de fé. Eu quero que a fé seja liberada no seu coração agora. Está na sua mão o corpo de Cristo. Está na sua mão o sangue dele. E o milagre vai acontecer. A cruz era o meu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer, pega a sua voz, querido, ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Vamos, pega o seu pão, diga: na cruz que o seu sangue derramou por mim. Diga isso, diga com fé. Foi na cruz que eu ouvi o brado. Está consumado. Aleluia. Ainda será muito pouco comparado ao que ele fez. Sim, Senhor, eu creio. Tudo que eu quiser ainda será muito pouco. Oh, Deus poderoso! Sim, Senhor, eu creio! Foi na
rasgado. O céu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. Hoje você se assenta à mesa da ceia. Hoje me assento à mesa. E mesmo que você não mereça, você é um filho agradecido. Você pode desfrutar de vida, de cura, de libertação. E já foi consumado. O céu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. Oh, glória a Deus! Se você ora em línguas, enquanto os instrumentos continuam tocando, começa a orar em línguas. Se você ainda não ora em línguas, começa a falar: Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na obra da cruz, eu creio no pão que foi partido, eu creio no sangue derramado, eu creio no perdão dos pecados, eu creio na cura, no milagre, na libertação, ao comer do pão e ao beber do cálice nesta noite. Ora em línguas, meu querido. Liberamos o milagre nesta noite. Liberamos a cura. Liberamos a libertação, a saúde, a vida de Deus, pelo corpo, pelo pão e pelo cálice. Liberamos milagre, saúde, vida. Já está consumado. O céu já foi rasgado. O acesso liberado. Pode entrar. Hoje me assento à mesa. E mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Erga o seu pão para Deus. Erga o seu pão, feche os seus olhos. Esse é um momento espiritual de milagre, de cura, libertação, saúde e vida. Se você entrou aqui nessa noite ou está assistindo, se você puder pegar o pão e o cálice também, você que está em casa. Se tem alguém na sua casa doente, se tem alguém com depressão, com pânico, com ansiedade, com estresse, com insônia, com qualquer tipo de doença ou de câncer, eu coloco também a vida da Cristiane, que vai fazer um transplante de rins, e o seu filho Leonardo, que vai fazer a doação. Eu oro pelos pedidos de oração, oro por você agora, oro pela sua casa. Espírito Santo, o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. O Senhor não pode falhar. O Senhor não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Todas as suas promessas têm o sim e o amém.
Tu és a testemunha fiel e verdadeira. E o Senhor disse na sua palavra que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E que quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, discernindo o corpo, nós recebemos cura, libertação e saúde. Nós cremos que ao tomar do cálice, nós proclamamos o teu perdão. Mas ao comer deste pão hoje, de uma maneira diferente, não vazia, não ritual, mas de uma maneira espiritual e fé, nós estamos comendo vida, nós estamos comendo cura, saúde, libertação para o nosso corpo físico, para a nossa alma, para o nosso espírito. Não haverá doentes entre nós, não haverá fracos entre nós, não haverá pessoas que vão morrer prematuramente entre nós. Nós acreditamos nessa verdade. Oh Deus, o simples ato de comer errado trouxe maldição, mas um simples ato de comer com fé vai trazer a vida. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está aqui entre nós nessa noite. O carabachacataradá cachorre barababalababas. O radacachocurone cature barabalababas. Rica labacho recataradalababas. Repalabacachocoterere cachore barabalababas sorre de casa. Eu vejo, irmãos, eu percebo no meu espírito Jesus andando entre nós nessa noite. Jesus está aqui. Ele passa entre nós curando, libertando. Eu vejo pessoas recebendo saúde, vigor. Eu vejo Jesus quebrando correntes, cadeias de morte, de depressão, maldições. O rabacaxê catarada cachorre barababalababá. Recatorobaxê catarabarabalababá. Suiqueterebalás. Rocotorochocoterebalababás. Ricalabaxê catarababá. Receba. Receba, receba cura agora. Receba vida. Receba libertação. Receba, receba, receba. Receba agora mesmo. Rebacachacatarada cachocoterebalababás. Rebacachocotoreda cachorebalabás. Rebalacachocoterebalabás. O rebacachacatarabalabalabás. Erga o seu pão para Deus. Meu Deus do céu. O poder de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. O requete chocotoro de barababarabadarababas. Shebarabalabadarabalababa shakatarabad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 ai. Remadalababa shakatarabad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 arab
para mim. Eu gostaria, se você está aqui ou está assistindo pela internet, se você está sofrendo alguma doença na alma, seja estresse, ansiedade, medo, pânico, insônia, angústia, não tenha vergonha, nós estamos em casa. Todos nós sofremos isso. Eu também sofro. Mas o Espírito de Deus, eu sinto tão forte no meu espírito a presença de Deus aqui hoje.
Essas pessoas apenas ficam com a mão erguida. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Espírito de Deus, quebra agora, Senhor, as cadeias da depressão. Quebra agora as cadeias da ansiedade. Manifesta o teu poder aqui agora. Quebra as cadeias do medo, do pânico, da angústia da alma. Manifesta o teu poder, Senhor. Eu declaro agora, nesta noite, que a unção do Senhor está quebrando o jugo na sua vida. Porque lá na cruz os seus pecados foram perdoados. A maldição foi rompida. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E toda a cadeia de opressão foi colocada sobre ele. E eu proclamo, mediante a obra da cruz, seja liberto agora pelo poder do nome de Jesus e do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Oh, repatacochobedere que terababás. Eu vejo o Senhor derramando sobre cabeças aqui hoje o óleo de alegria. Deus está tirando o luto, a tristeza, a melancolia, está derramando um óleo de alegria na sua cabeça. Você vai ter alegria, você vai ter prazer de viver. Se você tem alguma doença física, se você pode colocar a mão nesse lugar, você põe, se não, não precisa. Se você não pode, você pode pôr a mão na sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus, eu creio no que está escrito na tua palavra, que este pão é o teu corpo e ele é verdadeira comida. Eu creio que lá na cruz o Senhor levou toda a doença. O Senhor levou o câncer, a bactéria, o vírus, a enfermidade. O Senhor levou os problemas na coluna, nos joelhos, nos ombros, na cabeça, no sangue, nas células do corpo. Eu comando agora, confiado na obra da cruz, na doença que foi colocada sobre o seu corpo. Eu ordeno que ela é ilegal no corpo de Cristo, no corpo dos meus irmãos. Eu ordeno agora, espírito de enfermidade, solta, sai agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia do corpo deles agora em nome de Jesus. Eu libero cura, receba cura, receba milagre, receba poder de Deus na sua vida agora mesmo, em nome de Jesus. Erga o seu pão, diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Toda doença, toda opressão estava sobre ele. E ao comer deste pão, nesta noite, eu como pela fé do corpo de Cristo e recebo cura, milagre, libertação, saúde e vida, em nome de Jesus. Pegue o cálice, querido. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz em meu favor. Aqui está o pagamento dos meus pecados. Ao tomar este cálice, eu creio que pela fé estou tomando do sangue de Cristo, e por isso eu declaro que eu estou perdoado. Nenhuma maldição, nenhuma culpa, nenhuma acusação pode estar sobre mim, porque eu faço parte da aliança, em nome de Jesus. Agora, pela fé, coma do pão
pela fé, coma do corpo de Cristo, coma e beba do sangue, beba do cálice, receba vida, no nome de Jesus. Ao comermos do pão, bebemos do cálice, nós estamos encerrados no nome de Jesus. Que você tenha a melhor noite da sua vida, melhor semana da sua vida. E eu espero os homens aqui amanhã, 5h30. Eu estou com desejo no meu coração. Amanhã nós vamos tomar uma ceia de homens. Os homens que vierem orar 5h30, nós vamos tomar a ceia. Será que a gente tem? Só se não tiver, mas se tiver, nós vamos tomar. Não vai embora sem dar um abraço no seu irmão. Fala para ele que você comeu do corpo, você bebeu do sangue, você está cheio de saúde. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos cantar baixinho, baixinho, bem baixinho. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que chove o brado, está consumado. Glória a Deus. Os irmãos que desejarem nos acompanhar no devocional, está tendo uma grande promoção do devocional aí no hall, para as crianças e para os adultos. Dá uma passadinha lá e aproveita para invocar a palavra de Deus na sua casa.